Bom dia, povo católico. Bom dia! Ai, que gostoso, bom dia de catequista. Isso é legal. Porque normalmente a gente vai, vocês estão acostumados com isso. Bom dia! Como vocês sofrem isso na pele, né? Já vê aquele bom dia gostoso de catequista. Eu tive num congresso agora em Goiânia, foi igualzinho. Bom dia, povo católico! Bom dia! Que é já que o povo já, para não passar vergonha. Deixa eu falar, meu nome é Alexandre Varela. Eu sou autor / editor de um blog, de um site chamado O Catequista, né? Se vocês conhecem, a culpa é minha. Se vocês não conhecem, conheçam, por favor. Tá? Ele nasceu para a Crisma, né? Ele nasceu dentro de uma turminha de Crisma, ele não tinha pretensão alguma. Acho que como quase tudo que a gente faz para Deus, né? As nossas histórias têm isso. Eu fui convertido dentro de uma turma de Crisma por um padre Paulo Romão, que hoje é bispo auxiliar do Rio de Janeiro, São Paulo Romão. Você vê, né? O cara teve tanto trabalho para me converter, Deus chamou, você é bom, vai ser bispo. Então, eu me tornei catequista por gratidão. Né? Eu me tornei catequista porque ele, né, Dom Paulo, esteve lá, né, para me receber, para me aturar, porque eu era um crismano muito chato, eu não queria, não era católico, não queria ser católico. Fui lá porque a minha mãe mandou, então queria desafiar o padre, sabe? Eu ia lá para destruir a civilização cristã ocidental. E ele estava lá, com toda a bondade do mundo para me responder, me aturar. E foi a bondade dele, a disponibilidade dele, o amor dele que me converteram. E aí eu, muito grato a isso, decidi que a minha vida seria também a catequese. E aí surgiu o catequista, né? Uma loucura, porque eu tinha uma turma de 30 crismandos que estava perguntando muito, porque era uma época em que a imprensa malhava muito o Bento XVI, né? Como agora está fazendo hoje com o Papa Francisco, né? Então era uma época em que a imprensa falava muito de Bento XVI. E aí o tempo todo tinha que explicar para a turma que o Bento XVI tinha falado uma coisa, não era o que a Luiz Camparini estava falando fantástico, né? Era outra coisa. E aí aquilo começou a tomar muito tempo de catequese, eu falei, galera, olha só, não dá para avançar na catequese se a gente vai ficar respondendo à imprensa, né, todos os domingos. Então vamos fazer o seguinte, eu vou criar um bloguinho, eu boto lá as perguntas que vocês tiverem, esse tipo de pergunta e qualquer outro tipo de pergunta, e aí vocês veem o bloguinho e aqui a gente toca o barco. Ah, tá bom, combinado. Então nasce um blog chamado O Catequista, voltado apenas para a crisma de uma paróquia. E aí, em 2, 3 meses, a gente já estava com 4.000 acessos, 5.000 acessos. E eu entendi que não eram mais as 30 pessoas só que estavam acessando. Eu entendi que isso era uma demanda, né? Porque aquela catequese que a gente faz com humor e tal, era que a Rádio Vaticano veio apelidar depois de catequese de boteco, é justamente algo que não existia, né? Se era muito formal fazendo catequese, e a formalidade já está na homilia, né? Os padres já fazem isso muito melhor do que a gente pode fazer. O que eu tentei dar no blog, o tom do blog era o tom que eu tinha na sala com os crismandos, era aquele de amizade, né? E isso pegou, aí a coisa só foi crescendo, hoje a gente tem mais de 20.000 acessos diários, 500 mil de seguidores nas redes sociais, e o Vaticano me liga há 2 anos atrás para dizer que nós fomos credenciados na sala de imprensa. Eu sou o único fora de Roma, diga-se de passagem, porque é um requisito para os jornalistas credenciados morar em Roma por uma relação de confiança com a Santa Sé. E a Santa Sé confia tanto na gente que eu sou o único fora de Roma. Então, isso significa que a gente está fazendo alguma coisa da maneira certa, né? Então, sim, é muito bacana. Depois a gente escreveu 2 livros. São 2 livros, eles se parecem muito, mas são 2 livros diferentes. Esse aqui, As Grandes Mentiras sobre a Igreja Católica, ele foi feito para responder aquelas dúvidas que sempre encheram a paciência de vocês no trabalho, na escola, na universidade, com os amigos. Ah, que Jesus existe. Por que a gente cultua santo? Ah, Maria não é ninguém. Ah, Jesus tinha irmão. Ah, porque a igreja é contra a ciência. Ah, porque a igreja matou 2 milhões. Então assim, está tudo aqui. São as 60 perguntas mais respondidas, né, no site O Catequista, que chegam lá no nosso inbox. A abertura dele é de Dom Filipe Santoro, vocês conhecem bem, né? Eu sou de Comunhão e Libertação, foi de lá que eu saí. Padre Paulo Romão, Dom Paulo Romão agora também é filho
espiritual de Dom Filipe, então sou neto espiritual de Dom Filipe, e ele abre aqui com uma belíssima explicação sobre o que é treta, né? Então, vocês, se quiser, podem comprar aqui ou lá, né, no salão. No salão não, aqui que é o salão, né? Podem comprar lá no ginásio. São as 60 perguntas que mais são feitas. E aí tem uma pergunta que criou mais treta ainda, que era sobre Inquisições e Cruzadas. Aí nasceu este outro livro, As Verdades que Nunca Te Contaram sobre a Igreja Católica, um trabalho inédito no Brasil sobre o Inquisitione, que são as atas do simpósio que São João Paulo II mandou, né, fazer nos arquivos do Vaticano, né, sobre os arquivos do Vaticano. Foram 30 historiadores lá, fizeram, né, uma pesquisa exaustiva, não católicos, totalmente isentos, né, a escolha foi por mérito mesmo, e aí eles criaram lá um grande simpósio. O nosso livro é feito com base nesse simpósio, vai abordar inquisições, cruzadas e todo aquele período conturbado da igreja, tá? Um é 25, esse é 30, os dois por 50, tá feito jabá, vamos ao que interessa. Agora, eu vou vender aqui depois da palestra, mas eu não vou vender cartão porque eu não estou com sinal de internet. Então quem precisar comprar cartão, compra lá, tá? Aqui é só dinheiro. Tem aqui nem camelô. Vamos lá, então eu vou tentar ser rápido, senão não sobra tempo para ela, né? Então vou ser cortês. Vou falar amplamente do que é, assim, catequese, panorama geral da catequese, que é anunciar a verdade. Esse é um quadro, uma pintura de São José de Anchieta. Pelo amor de Deus, sejam devotos de São José de Anchieta. É nosso patrono, né? É o primeiro catequista do Brasil, é o primeiro romancista do Brasil, é o primeiro gramático do Brasil, é a primeira peça de teatro que foi escrita por ele. Ele criou a língua Tupi-Guarani. Os índios não falam Tupi-Guarani, eles falam várias coisas, e ele sintetizou essas coisas todas numa língua só chamada Tupi-Guarani, que ele criou. Então, é realmente o fundador do Brasil, né? E para não passar em branco, ele fundou São Paulo, ele estava do ladinho do Estácio de Sá, na fundação do Rio de Janeiro. Então ele não é pouca coisa, não é pouca pedra, não é, né? Ele é um cara, ele é realmente o grande fundador do Brasil. E aí eu sou devoto dele desde criança, né? Por algum motivo maluco, tinha uma estátua dele na minha paróquia, uma imagem dele na minha paróquia, beato ainda. E eu, quando era criança, ficava subindo, né? Quebrei o dedo da imagem no passado. E eu acho que desde então eu tinha uma predestinação, será? Não sei. O fato é que eu quebrei o dedo e ele falou, então tá, agora você vai pagar, a vida inteira vai fazer o que eu fiz. Só que em uma escala muito menor, ele correu o Brasil inteiro a pé, né? Vamos ser sinceros, sem avião, eu pego muito mais fácil. Para cá eu vim de ônibus dormindo. E o postulador da causa dele dizia um negócio que me tocou muito, né? Ele falava o seguinte, por que São José de Anchieta, perguntavam para ele, por que São José de Anchieta ainda não é santo? Né? Por que José de Anchieta ainda não é santo? Ele dizia, porque no Brasil não se reza para José de Anchieta, não se pede nenhum milagre para ele, então evidentemente a intercessão é impossível, né? Já que ninguém cita, ninguém se lembra de José de Anchieta. E Papa Francisco fez, teve né, a bela ideia de decretá-lo como santo, sabemos que ele é. Então, sejamos devotos de São José de Anchieta. Né? Ele é catequista como a gente, talvez o maior do mundo. Né? Se não for o maior do mundo, certamente o maior do Brasil, sem a menor dúvida. Bom, já fiz a catequese de São José de Anchieta, vamos para a gente. A jornada da catequese. Qual é a jornada que a gente tem que fazer, né, dentro de casa? Quando chegam os crismandos para a gente, os catequizandos para a gente, qual é a jornada que a gente tem que fazer? Agora eu vou virar para cá, né, vou fazer uma palestra tridentina, todo mundo olhando para cá. A jornada da catequese, tá? É uma jornada de conversão, de pertencimento, de santidade. Esse aqui é o esquemão da Basílica de São Pedro antiga, tá? Lá do Vaticano, derrubaram ela, reformaram, essa aqui é antiga. E ela mostra para a gente, ela é muito didática ao mostrar para a gente a caminhada que todos nós fizemos e que os nossos crismandos e catequizandos fazem. Esse aqui fora ficava quem não pertencia à igreja, né? Está completamente fora dos muros. Aí entrava, esse aqui era o átrio dos gentios, que ficavam ali os que não eram católicos, porém relativamente interessados, podiam entrar até aqui. Aqui era o lugar dos catecúmenos, né? Então aqueles que estavam para se batizar ficavam aqui, nessa região. Eles não tinham acesso à missa propriamente dita, eles tinham acesso ao que hoje a gente chama de liturgia da palavra, né? E ao começar a liturgia eucarística, eles eram dispensados.
Eles iam embora, porque eles não estavam preparados, não eram convidados ainda para a ceia do Senhor. Eles não estavam preparados para chegar a ela. E quando é que eles estavam preparados? Quando eles faziam o seu batismo, por isso a pia batismal sempre ficava aqui. Nas igrejas antigas você vai encontrar a pia batismal sempre numa capela ao lado da entrada, por causa disso. Então você está preparado para tentar o templo. De fato, aqui é a Assembleia dos Eleitos, que é erguida sobre as 12 colunas dos apóstolos. Então nas igrejas antigas você também vai ver isso, né? Você vai passar ali daquela área que tem a pia batismal e vai ver a nave central, que é a Assembleia dos Eleitos, né, sobre ali, né, ela erguida sobre as 12 colunas, que são os 12 apóstolos. E ela aponta para onde? Ela aponta para a Abisside. Ela aponta justamente para o local onde se celebra o sacrifício e se vislumbra o céu. Porque todo o altar é um vislumbre do céu. Durante a missa, na verdade, aquilo se confunde. Nós somos elevados ao céu e ali, de fato, está o céu. Nas igrejas mais antigas, a tentativa daqueles altares muito bonitos, muito, vamos dizer assim, decorados, é justamente de tentar imitar o céu. Né? Muitas vezes você vai ver um altar cravejado de imagens de santos, é como se fosse uma visão da própria Assembleia dos Santos no céu. Então, é uma caminhada, né, do nada rumo ao céu. Então, da conversão, do pertencimento rumo à santidade. Só que isso não é uma caminhada que se faz sozinho. É uma caminhada que é pela mão. A gente pega essas pessoas pela mão e leva. Eu já falei a gente, você já entendeu quem é que faz, né? É o catequista. Isso é responsabilidade nossa. E essa é, fazendo um paralelo com o Mágico de Oz, e aqui, quem não viu o Mágico de Oz, eu lamento, vou dar spoiler, né? Esse filme já tem uns 80 anos, né? Então, assim, você não viu, eu lamento, eu não vou contar o final. Então, a Dorothy volta para casa no final. Então, assim, o que acontece? A Dorothy é uma menina normal, uma menina que busca a si mesma. Ela está lá, né? Ela está lá na casa dela, meio, né, sem saber nada, querendo alguma coisa a mais, querendo ser alguém. E ela entra então numa caminhada, depois do tal do furacão, e ela ganha 3 companheiros. Um que quer ser inteligente, precisa de um cérebro, outro que precisa de um coração e outro que precisa de coragem. E na verdade todos esses personagens são a própria Dorothy na sua própria caminhada. Porque também a caminhada daquele que vai atravessar o átrio dos gentios, né? vai se batizar, vai fazer parte da Assembleia dos Eleitos, rumo ao céu, rumo à santidade, também é alguém que precisa da razão, da afeição e da coragem. Porque muitas vezes a gente vai ter que mudar tudo. A gente vai ter que dar o passo que o jovem rico não deu, né? É aquela coisa, olha, mas como é que eu faço para te seguir? Larga teus bens e me segue. Ah, tá, ficou difícil. E aí vai embora. Falta a coragem. Falta justamente a coragem. E é isso. Essa aqui é a nossa estrada. A estrada do anúncio, da formação e do desenvolvimento. Nada além de querigma, catequese e depois as pastorais, manutenção e espiritualidade. Eu acrescentei humanização aqui na frente, eu tive a pachorra, para quem conhece essa palavra, a coragem, a cara de pau de acrescentar uma fase a mais na catequese, porque vocês são catequistas, há 10 anos atrás era mais fácil, a gente fazia o querigma e partia dele, né? Hoje as pessoas chegam completamente anti-querigma. Elas chegam, quando não doutrinadas contra a igreja, elas chegam minimamente, assim, completamente desumanizadas. Elas chegam técnico-científicas. Elas não têm coração, elas não têm cérebro, elas não têm coragem. Então você precisa humanizá-las primeiro. Você precisa fazê-las entender que elas precisam de Deus, né? Como foi dito na primeira palestra, você precisa avisá-las de que o homem é capaz de Deus, né? Mas antes, você precisa torná-las humanas, dar-lhes um coração, dar-lhes um cérebro e dar-lhes coragem. Senão elas não são capazes de fazer isso. Então a gente tem hoje que dar uma preparada antes do querigma, porque as pessoas vêm, vamos dizer, se antes elas vinham zeradas para você preparar, hoje elas vêm anticatólicas e você precisa reverter isso antes de começar a catequese. Depois disso, a gente tem os guias desse caminho, porque se eu vou carregar alguém pela estrada de pedras amarelas, daquela que me dá coragem, inteligência e afeição, né, e o meu coração, eu preciso ser guiado. Mas por quem? Por todos, pelo clero, pelos catequistas, pelos introdutores, pela comunidade,
pelos padrinhos, todo mundo. Todo mundo deve ser catequista em algum nível. É claro que quem está aqui são aqueles que se especializaram nesse negócio. Mas todo o povo de Deus, todo batizado, deve se dedicar à catequese. Isso não é uma novidade, né? Todos nós, biblicamente, fomos convidados a dar as razões da nossa fé. Não é possível que alguém saia da missa reclamando, poxa, um centro levanta terrível, o padre é chato, e não sei o quê, e não seja, e um batizado não seja capaz de interpelar essa pessoa para dizer, olha, mas por que você achou chato? O que aconteceu? Você quer entender o que o centro levanta? Você quer entender o que o padre falou? De repente você achou chato porque não entendeu. Só que hoje a gente não é capaz de fazer isso. Sabe o que acontece? Quando a pessoa chega e fala, puxa, a missa foi chata, foi um centro e levanta danado. Aparece outro e fala, foi mesmo. E já era. Eu reforcei nele, naquele cara, a percepção de que a igreja é chata, é antiquada, é retrógrada. E na verdade tudo aquilo tem uma razão de ser, não tem nada de chato, não tem nada de retrógrado. Mas as pessoas precisam entender. Quando eu chego lá na secretaria para marcar o batismo, a secretária deveria ser capaz de me explicar minimamente o que é o batismo, para que eu não entenda que é apenas uma reunião social. A mesma coisa, ainda mais gravemente, com o casamento. Ah, Alexandre, mas tem o curso de noivo, tem o curso de batismo. Tem. Mas se você já faz esse primeiro filtro, de repente você ganha alguma coisa. Até porque, desculpa, aqui caiu uma caneta, estão filmando, mas eu vou fingir que ninguém está ouvindo, né? Ninguém quer ir para curso de batismo, curso de noivo. As pessoas vão lá com má vontade, elas vão lá para fechar os ouvidos, vão lá para ficar no WhatsApp, né? E você gasta ali, é importante fazer, tem que fazer, não estou dizendo para não fazer, né? A gente tem que melhorar, talvez, a gente tem que motivar, talvez. Mas as pessoas, o problema não é de quem está lá na frente dando o treinamento, né? O curso de batismo, o curso de noivo. O problema é de quem chega fechado. E de repente uma primeira abordagem seja capaz de abrir a pessoa, olha, casamento não é aquilo que eu achei que era. Né? Eu estou aqui preocupado com uma festança, e casamento é uma aliança com Cristo, não tinha pensado desse jeito. Em um catequista, a gente sempre precisa, a gente sempre pede às pessoas, a gente gostaria que as pessoas dentro do nosso site vivessem uma jornada de 3 uaus, que a gente chama, né? Primeiro é uau, olha só como é que o site, né? Tem cara surfando, tem umas coisas estranhas aqui, não parece igreja, né? Olha só como é que os caras são. Depois, o segundo uau que a gente quer das pessoas é, olha só o jeito que esse cara escreve, ele é maluco, olha, que coisa. Mas o terceiro uau que a gente quer é quando o cara vira e fala, poxa, eu não tinha pensado desse jeito. E aí a catequese tem efeito. E aí aquela piada que eu fiz no meio do texto, no dia seguinte ele lembra, ri no chuveiro e lembra da catequese. Então a ideia é essa. Então assim, essa é uma abordagem que só vai funcionar quando todo o povo de Deus for catequista. Isso aqui, para quem não sabe, são as setas que apontam o caminho no caminho de Santiago. É o famoso caminho de Santiago. Você vai andando lá pelos Pirineus e tal, pelo mato lá, e tem umas setas dessas pintadas para você se orientar. Se você não achar a seta por muito tempo, significa que você se perdeu os Pirineus sequestros. Então toda a comunidade deveria catequizar, absolutamente toda a comunidade. Porém, existe um exército que se especializou nisso. Um exército de 500 mil pessoas no Brasil, para ser bem, né? Em 483.104 catequistas. 500 mil pessoas no Brasil se dedicam, como nós aqui, à catequese. É um exército. Né? Esses números são de 2013, hoje provavelmente somos mais. Isso te dá orgulho? Sim? Não. Te dá muito orgulho? Não. Ah, tem um problema na brincadeira. Tem algo errado na jornada que a gente está fazendo. Vamos pensar, eu tenho 500 mil catequistas. Vamos arredondar para a conta ser fácil de manhã, na hora do almoço, enfim. Vamos lá. 500 mil catequistas. Até porque deve ter mais nessa altura, os números são de 2013. Se cada catequista tiver contato com 10 pessoas, tem alguém aqui que tem contato com menos de 10 pessoas durante um ano? Não, né? Então, vamos fazer a estatística aí. Se cada catequista tiver contato com 10 pessoas durante um ano, eu estou dizendo que 5 milhões de pessoas passam pela mão de gente especializada em catequizar. O Brasil era para ser bem católico, né? Eu tenho um exército trabalhando para catequizar o povo. 5 milhões de pessoas passam na mão dessa galera
E vão para onde que elas não estão aí? São catequizadas de que jeito? O que eu faço com essas 5 milhões de pessoas que passam na mão desse exército? Tem alguma coisa errada com essa jornada. A gente precisa pensar o que a gente está fazendo com essas 5 milhões de pessoas. E eu tenho certeza que na sua cabeça você pensou o seguinte: as minhas 10 eu catequizo. Eu convido você a repensar, a olhar para a crisma do ano anterior, para a catequese do ano anterior e encontrar esses adultos, essas crianças. Onde eles estão agora? Cadê as crianças da catequese que não aparecem na crisma? Cadê os adultos e jovens da crisma que não aparecem nas pastorais, na missa? Onde eles estão? O que eles estão fazendo? Para onde eles foram? Tem um outro exército bem maior que esses 500 mil, dispostíssimo a descatequizá-los. E a gente precisa se dar conta disso. E tem um cara super especialista do tema, né? Que ele diz que ele quer uma igreja em saída. Ele quer uma igreja que vá ao encolher jesuíta. Né? Então vamos combinar aqui um negócio. Nunca na história do mundo nasceu um jesuíta burro. Nunca. Não existe. O jesuíta burro não existe. Aí você pega um cara que é jesuíta, que é papa, tem toda a ação do Espírito Santo, e que ainda por cima é argentino. Então a chance dele não ser espertíssimo é mínima. Né? É óbvio que é muito inteligente. Então a gente tem que ouvir ele. Ele quer uma igreja diferente. Ele quer uma igreja de saída. Ele quer uma igreja que constrói pontes e não muros. Mas o que é o muro? O que é a ponte? Isso não significa fazer ponte. Não significa, como muita gente acha, que dizer que o errado está certo. Não significa isso. Significa conseguir dialogar com o errado para fazê-lo certo. Essa é a diferença. Tá? Isso é uma ponte. Um muro é quando você vira para o cara que está do outro lado e grita: herege, está com tomate nele. Esse cara não volta mais. Não adianta, você não catequizou ninguém. Então você tem que ir lá buscar o cara. Mas o cara não quer vir. Beleza, vai lá buscar. Mas o cara não quer vir. Vai lá buscar. Mas não deu. Legal. Aí já de repente é o momento de tirar o pó da sandália. Mas até o momento de tirar o pó da sandália, você tem que tentar. Tem que criar essa ponte. Não pode ser esta ponte. Tem que ser uma ponte que funcione. Né? Ele quer ser uma igreja de saída. E aí ele fala um negócio fantástico, que não é nenhuma novidade para quem conhece os jesuítas do século XV. Né? Prefiro uma igreja acidentada, ferida e enlameada por ter saído pelas estradas, a uma igreja enferma pelo fechamento e comodidade de se agarrar às próprias seguranças. A gente não pode ficar fechado no clubinho. Igreja não é clube. Igreja é o reino de Deus. O reino de Deus não é para ficar encarcerado, enquadrado. É para a gente criar mesmo formas de ir se comunicar. Quando eu comecei a falar de catequese fazendo meme, a galera me batia horrivelmente. Falava mesmo: você é herege, você é isso, você vai ser excomungado. Né? Aliás, quando o Vaticano me ligou, é o que eu achei que ia acontecer. Exatamente, a mulher pede lá. Eu quero o telefone do Alexandre Varela. Chega lá no contato, @catequista, quero o telefone do Alexandre Varela. Quando eu olho o e-mail, tinha um e-mail, não sei o que, @vatican.va. Quando eu olhei, é claro que eu vou no Google olhar quem era a diretora da sala de imprensa. Eu tremi na base, fiquei, suei frio, virei para minha esposa, Viviane, e falei: acabou o catequismo. E aí, mandei o telefone, porque, Roma locuta, causa finita. Roma quer meu telefone, toma meu telefone. Mesmo sabendo que aquilo não era um bom presságio. E no dia seguinte me liga. Eu falei: cara, a diretora da sala de imprensa disse que ia me ligar e ligou. Coordenador de pastoral não faz isso, mas a pessoa, o diretor da sala de imprensa fez. Isso significa que é alguma coisa muito importante. Aí ela começa a ligação dizendo: Alexandre, a gente acompanha você, a gente vê tudo que você escreve, a gente vê todos os seus vídeos, eu lembrando dos caçadores de treta. A gente vê todos os seus vídeos, eu fui me apequenando assim na mesa, sabe? E aí ela disse: a gente não tem como agradecer o que você faz pela igreja e pelo Papa. E por isso a gente quer credenciar você na sala de imprensa. E aí eu comecei a chorar, feito um louco varrido. Não conseguia mais falar o inglês que eu precisava falar, não conseguia mais falar nada, e ela começou a rir do outro lado, e depois, enfim, depois a coisa se acertou. Mas eu realmente achei, quando ela falou: a gente lê tudo que você escreve, o Papa pediu para você parar ou você vai ser excomungado. Eu achei que era esse o cara. Ou já vinha direto: o Papa está te mandando uma carta via anúncio, tá? E aí você tem que procurar um bispo para se voltar com o meu igreja. Eu achei que o recado ia ser meio esse, mas não era.
O recado, na verdade, era o recado sempre de Francisco. Sejam revolucionários. Mas o que é ser revolucionário? Ser revolucionário é ser comunista? Óbvio que não. Ser revolucionário é ser liberal, maluco também? Óbvio que não. Ser revolucionário é ser igreja de fato, porque a igreja sempre foi revolucionária. A igreja sempre foi revolucionária. Né? Fala-se muito de feminismo hoje. Feminismo, mulher. Quem foi que chegou e falou que o homem e a mulher são uma só carne? Foi a igreja primeiro. Né? Está lá na Bíblia, né? Está no Gênesis antes. Aí não funcionou muito assim, aí depois veio Cristo e fechou a porta. Agora é assim. Quem foi que pegou uma adúltera e virou, ninguém aqui pode falar dela? Foi Cristo. Quem foi que botou uma mulher como um modelo de humanidade? Foi a igreja. Quem é que na Idade Média colocava uma abadesa para tomar conta de mosteiro de monge, de homem? A igreja. Ninguém mais fazia isso. Me dá uma cultura, qualquer que seja, que não seja cristã e que valorize as mulheres da mesma maneira que os homens. Nenhuma. Então hoje, esse papo revolucionário de feminismo não existe, isso é bobagem. Revolucionária é a igreja que fez isso há 2000 anos atrás. Então nós sempre fomos revolucionários. O chamado de atenção do Francisco é que nós não podemos deixar de ser. Esse é o ponto. A gente se acomodou a fazer o de sempre. A gente não pode fazer o de sempre. Porque quando a gente chega, os catequizandos chegam para a gente, eles chegam com muitas experiências que fazem eles se encontrar na igreja. Chegam com muitos medos. Eles chegam com histórias familiares ali, porque hoje a família está toda quebrada. Então a família não ajuda na conversão, muito pelo contrário. Ela ajuda na desconversão. Ele chega com tradições, com um monte de doutrinação. E chega como um jovem rico, com orgulho. Eu não quero mudar, eu tenho meu estilo de vida, eu tenho meus compromissos, eu tenho minhas coisas para fazer. Né? Então eu não quero mudar, não quero dar um passo. E aí que entra a nossa disponibilidade, amabilidade, escuta e compreensão. Eu preciso estar disponível, eu preciso ser amoroso para escutar. Eu não posso escutar com cara de quem vai te reprovar. Né? Eu não posso escutar que nem um juiz que vai te condenar. Eu preciso te amar antes de tudo. Eu preciso te escutar de fato e compreender, me colocar no seu lugar. Por que você chegou a isso? Por que você chegou a uma situação de ser contra a igreja, de não admitir Cristo, de não admitir Deus? Por que você se colocou nessa situação? Ou quem ou o que te colocou nessa situação? Se eu não entendo isso, eu não entendo a pessoa. Porque muitas vezes, quando chegam para mim, Alexandre, por que a igreja matou milhões de pessoas na Inquisição? Isso é uma pergunta bem comum que gerou um livro nosso, mas antes de responder, antes de falar de história, eu pergunto para o cara, por que é que você está perguntando isso? E, em geral, a dúvida dele não é sobre história. A dúvida dele é sobre a própria igreja, é sobre a validade da igreja como um reino de Deus na terra. Por quê? Aí você vai no segundo porquê. Porque ele teve uma experiência ruim, ou foi descatequizado, ou deram a ele histórias familiares ruins, tradições ruins, valores ruins. E aí é aí que você precisa atuar. Contar uma história sobre a Inquisição não vai ajudar em nada. Contar a história da Inquisição, ele vai fazer, tá bom, me dê as fontes. E ele não vai estudar aquilo nunca. Ele não está resolvido. O problema dele não é a Inquisição. O problema dele é o amor a Cristo. Antes de tudo, você precisa descobrir isso. Você é um especialista na brincadeira. Né? Você tem que descobrir isso. O menino até bateu ali firme para você entender que é você que precisa descobrir isso. Né? E nós somos esses caras. Esses dois caras aqui são quem? Né? Eles são os Vingadores. Mas eles não são ninguém. Esse aqui atira a flecha. E essa aqui nem isso faz. No filme, ela é só bonita. Né? Na hora da luta, ela some no filme. Aí aparece dando um pontapé em alguém. Aí você vê aqueles monstros alienígenas gigantes, essa mulher dando um pontapé e soco. Você fica, gente, por quê? Né? E eles estão lá, os Vingadores. E nós somos tipo eles. A gente não tem poder nenhum, a gente não é nada, a gente não é ninguém. Mas nós construímos o reino de Deus. Nós somos a linha de frente da construção do reino de Deus. Né? Somos pessoas ordinárias em situações extraordinárias. E a gente precisa entender isso. A gente não pode fugir disso. A gente não pode fugir da responsabilidade de estar na linha de frente da construção do reino de Deus. Né? A gente vai levar mal primeiro que todo mundo vai. Né? Mas é para isso que a gente está aqui. Não desiste. Não desiste. Abraça. Foi essa a missão
que Deus te deu. Estuda, se aprofunda, enquanto como esse, ver tanto catequista junto num lugar só é fabuloso. Eu nunca tinha visto isso na vida. Isso é fantástico. Isso significa que a gente assumiu essa missão aqui, de não sermos ninguém e estarmos fazendo a maior jornada da história da humanidade, que é a jornada da construção do reino de Deus. Mas para isso nós precisamos de uma jornada pessoal, porque muitas vezes as coisas não dão certo. Né? Muitas vezes eu quero parar pelo caminho e falar, chega, não aguento. Meus crismãos não se convertem. O cara hoje crismou, amanhã está na balada, pegando 10, está na micareta, que droga. Não é assim? 5 milhões passam pela nossa mão. Não vem com história, 5 milhões eu garanto. Garante nada. Garante nada. E aí você se cansa. Sabe o que é essa pedra aqui? De novo, vamos evocar o caminho de Santiago. O caminho de Santiago, ele quase termina num lugar chamado Mogi. Ele não termina em Santiago de Compostela. Isso é mentira do Paulo Coelho. Ele quase termina aqui em Mogi. Na verdade, ele termina em Finisterre. Vou falar depois. Agora eu quero falar de Mogi. Aqui neste lugar, Tiago, o apóstolo, Santiago de Compostela, não, Tiago, o apóstolo, sentou e chorou. Né? Por que ele sentou e chorou? Porque ele estava cansado. Imagina, ele conheceu a Cristo, ele andou até a Península Ibérica. Ele não foi de avião, né? Não foi de Ibéria para lá. Ele andou até a Península Ibérica. Ele catequizou aquele povo não era catequizado, tinha um coração duro, povo chato, não queria ser catequizado. Então ele sentou aqui tem uns pedregulhos terríveis, as ondas batem aqui, não sei como é que ele não morreu. Ele ficou sentado aqui chorando mesmo, falou, chega, estou cansado. Só que eu sou um apóstolo de Cristo, eu vi a Deus, como é que eu posso me cansar? E aí Nossa Senhora aparece para ele. Nossa Senhora vem navegando pelo mar em cima dessa pedra aqui. Que essa pedra é chamada Barca de Mugia, né? O nome do lugar é Mugia. Essa pedra se chama Barca de Mugia. E ela vem em cima dessa pedra aqui e diz a ele, acalme-se e continue. Porque quem converte, quem faz a obra é Deus, não é você. Então levanta e vai fazer o seu trabalho. Vai converter o povo. E foi o que ele fez. Muito bem, diga-se de passagem. Até naquele momento, a partir daquele momento, ele converteria toda a Península Ibérica e criaria a Espanha Católica que a gente conheceu há algum tempo atrás. Hoje está precisando de um novo Santiago por lá. Mas que a gente conheceu há alguns anos atrás. Então, a verdadeira obra quem faz é Cristo. O homem propõe e Deus dispõe. Não tenha medo de se acidentar e propor. Não tenha medo de criar, de ser revolucionário e propor. Se aquilo for da vontade de Deus, vai florescer. Se não for, vai murchar e você vai entender que não é o caminho. Não tenha medo, o homem propõe e Deus dispõe. E aí quem precisa de inteligência, de coração e de coragem é você. Mas como é que eu tenho, Alexandre, esse ímpeto, esse coração, essa coragem, essa inteligência? Eu preciso ir até o fim. Esse sim é o fim do caminho de Santiago de Compostela, tá? Finisterre, é o ponto mais ocidental da Europa. Eu preciso ir até o fim, preciso chegar até o extremo. Como é que eu chego lá? Não tem jeito. Não tem jeito. É botar o joelho no chão. Eu tenho uma regra de vida, eu vivo de uma maneira. Eu quero oferecer essa maneira para vocês como exemplo. Cada um tem o seu caminho, a sua espiritualidade. Eu coloquei a catequese como minha missão. A minha missão é a catequese. Mas eu sei que a catequese não se sustenta. Né? Para conseguir ser o que eu sou, fazer o que eu faço, da melhor forma possível, também perco meus 10, né? Todos os anos, eu preciso de força para isso. A força não é minha. Apesar de eu ter que estudar sim, ter que me dedicar sim, ter que passar horas pensando sim, a força não é minha. A força vem do alto. Por isso a oração. Eu preciso falar com quem efetivamente tem o poder de tornar algo realmente útil para a construção do reino. Eu preciso falar com ele, oração. Sem oração é impossível a catequese. Mas a catequese precisa ser feita com misericórdia. Daí a oração também precisa pedir por misericórdia. Por quê? Porque na hora de olhar para um crismando que não entende o que eu estou falando, eu não posso chegar e falar, pô, você é burro, ou você é um herege, você, sei lá, qualquer outro xingamento que eu queira dizer. Não, eu preciso entender o que tem por trás da vida dele, qual a experiência que ele tem, o que os pais dele deram a ele, o que aconteceu na vida dele para ele ser contra a catequese agora.
Eu preciso ser misericordioso. Eu preciso me colocar no lugar dele. Eu preciso igualar a miséria dele. Não que eu seja muito bom. E justamente por não ser, é que eu preciso de oração. Só que às vezes, com todo o meu esforço, eu não consigo ser misericordioso o suficiente. Não consigo catequizar o suficiente. Não consigo, às vezes, rezar o suficiente. E aí, eu preciso oferecer sacrifícios para me colocar no lugar. A penitência. A penitência, a mortificação ajuda a ordenar o corpo e o espírito. Se você não conseguir se ordenar, você não consegue catequizar. Se você não dá o exemplo, você não leva ninguém para o reino de Deus. Você não precisa ser sem pecados. A última pessoa sem pecados que passou pela terra passou 2000 anos atrás. Desde então, todas as outras tiveram. Você não precisa ser sem pecados. Seria bom que você fosse, mas você não vai conseguir, então não se cobre isso. Agora, se cobre ser cada dia melhor. Ofereça penitências pelos seus crismandos e por você. Ande nessa jornada, porque essa jornada aqui de catequese, oração, misericórdia e penitência, ela não é uma jornada apenas para construir o reino de Deus. Ela é uma jornada rumo à santidade. Está aí a cúpula da Basílica de Aparecida, que mostra aqui, né, nos seus pilares, a criação de Deus e do homem, que vai confluir aonde? Na videira. Eu sou a videira e vós sois os ramos. Sem mim, nada podeis fazer. A cruz de Aparecida é o caule dessa videira e chega nas raízes que estão no altar, onde se celebra ali a Eucaristia, onde se refaz, onde se vive novamente o sacrifício de Cristo. É aí que a gente tem que ir. Nossa caminhada é rumo à videira. É ser, de fato, um dos ramos da videira. Sem mim, nada podeis fazer. Então, povo católico, se dessa palestra vocês precisam reter uma única coisa, retenham esta frase. A santidade não é um prêmio para quem morre bonzinho. Ela é um serviço urgente para a Igreja de Cristo. Entendam isso. Sejam santos. A santidade ela não é ausência de pecados. Ela é amor a Cristo. Ela é tentar ser perfeito. Use as suas ferramentas. Eu uso as minhas. Catequese, oração, misericórdia, penitência. Eu tenho certeza que você vai encontrar. Você pode copiar o meu caminho, mas eu tenho certeza que você vai também encontrar o seu. O fato é, seja santo. A base para catequizar, a base para fazer aquela jornada é ser santo. Eu não consigo pegar um crismando na mão e levar a jornada de santidade se eu não me proponho a própria santidade. Então a santidade não é um prêmio para quem morre bonzinho, ela é um serviço urgente à Igreja de Cristo. Muito obrigado.